especial. Em especial aqui o versículo 13, que eu fiz questão que todos lessem comigo, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente esse versículo é um versículo que tem sido muito usado de maneira equivocada em nosso meio. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim umas para as outras, né? Dizendo: olha, Deus é contigo, vai na tua força, porque Deus te fortalece, você pode tudo em Deus, você pode isso, você pode aquilo. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus amados, de que com Deus nós podemos muitas coisas. Mas esse versículo em especial, ele é usado num contexto que não é o que diz o texto na sua realidade. Eu até concordo com quem afirma isso, quando a intenção é gerar uma palavra de ânimo, de incentivo para a pessoa, para de repente a pessoa está meio desanimada, meio cabisbaixo, e a gente quer dar uma sacudida na pessoa, quer levantar a fé dela, quer dar uma injeção de gás na pessoa, de fé. Eu até concordo, mas o texto, na verdade, ele, na sua essência, ele não quer dizer isso não. E o texto, quando nós lemos ele enfatizando isso que eu acabei de dizer agora, na verdade isso vem demonstrar para nós pelo menos duas coisas. Primeiro, a primeira característica que vem demonstrar para nós, primeiro, a falta de conhecimento bíblico quando o texto se refere. Um versículo isolado, um texto fora de contexto, ele é motivo para um pretexto. A gente pode manipular o texto, versículo, para o que você quiser. Mas nesse caso aqui, nós queremos aplicar o texto na sua essência, na sua raiz, aqui ele distorce do que eu acabei de dizer aqui agora. Quando o apóstolo Paulo está dizendo essas palavras aqui, você que é conhecedor, todo mundo aqui que é estudioso da Bíblia, e todo mundo aqui eu tenho certeza disso, nós temos o conhecimento que o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, o apóstolo Paulo estava preso. E o que me chama a atenção no texto, como eu disse no início, que salta aos olhos, é quando a gente começa a meditar no texto e procurar entender na sua profundidade. Eu gosto de entrar no texto e me imaginar dentro do texto. Não sei se vocês fazem isso. Quando eu leio o texto, eu gosto de me imaginar no texto, vendo aquela realidade acontecendo naquilo na minha vida, para ver qual seria a minha reação diante daquilo, para poder aplicar o texto na minha vida, também aplicar o texto à igreja também, onde eu estou também. Mas quando o apóstolo Paulo escreve, ele está preso, e é difícil nós imaginarmos alguém que está preso, ameaçado de morte, acorrentado, devia ter levado já umas chibatadas, possivelmente, devia ter sido espancado, possivelmente também, perseguido pelos seus inimigos. E esse homem agora ele se encontra preso, e ele encontra forças para poder escrever uma carta ao povo de Filipenses. Como eu disse, eu não vou ler todo o texto, porque ele é grande, mas se você tiver a oportunidade de casa, depois você lê, para você entender mais melhor. Mas se a gente voltar um pouquinho no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim, algo que parece que não cabe no texto. Ele vai dizer assim para nós: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Como que alguém está preso, passando por uma situação como essa, consegue arrancar forças para poder tentar incentivar alguém a se alegrar diante de Deus? Como que ele consegue escrever essa carta para a comunidade dos filipenses ali e dizer: olha, alegrai-vos em Deus? Eu imagino que essa carta deve ter dado um nó na cabeça daquele povo, quando eles deveriam imaginar: o cara está preso, deve ter sido açoitado, acorrentado, foi perseguido, tantas coisas ruins, está encarcerado. Como que esse homem que se encontra nessa situação, ele consegue arrancar forças de dentro de si para poder enviar para nós uma carta, para poder tentar nos alegrar, para tentar alegrar o nosso coração? E ele continua dizendo: olha, seja a vossa
moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não mexe com a gente. Como, gente? Eu creio que no primeiro momento, ao olhar o texto, ou imaginar uma situação como essa acontecendo, a primeira coisa que vem na nossa mente, eu quero ser bem verdadeiro, bem sincero, a primeira coisa que vem na nossa mente é alguém preso nessa situação de Paulo, dizer: Deus esqueceu de mim, não é possível. Não é verdade? Ué, não é possível. Eu estou levando uma palavra, estou levando o Evangelho, estou ministrando a sua palavra aos corações, as pessoas estão se convertendo, os cativos estão sendo libertos, as pessoas estão vindo, se entregando as suas vidas a Cristo, e por causa disso vem sobre mim uma perseguição, por causa disso vem açoites, por causa disso eu estou preso, por causa disso eu vou ser condenado à morte, por causa disso. É a primeira coisa que vem na nossa mente, é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, e a gente tem que tentar entender. Paulo, por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso estudo da escola dominical, nós estamos falando sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus, e aí eu quero trazer isso para nós pensarmos aqui, porque quando eu olho para o apóstolo Paulo, quando eu olho para essa situação que ele está vivenciando aqui na carta onde escreve ao povo de Filipos, os filipenses, eu consigo imaginar, eu creio que é assim para os irmãos também, alguém que tem uma profunda intimidade com Deus. Não tem como a gente olhar para esse homem de uma outra forma, que não seja um homem que chegou num grau de intimidade, num grau de perfeição diante de Deus, que nada mais importa para ele. Se vai ser açoitado, se vai ser preso, se vai ser escravizado, para ele já não importa mais. A carta, quando ele escreve para os filipenses, o povo de Filipos, ao saber que Paulo estava preso, eles enviam para Paulo uma oferta. Em algumas versões vai falar donativos. Eles enviam para Paulo uma oferta para poder ajudar ele, porque possivelmente ele deveria estar passando alguma dificuldade. Então eles enviam aqueles donativos para Paulo, para poder abençoar a vida de Paulo, e Paulo então escreve a carta agradecendo aos filipenses, e ele vem trazendo isso é como se Paulo dissesse mais ou menos assim: olha, não que eu esteja precisando, mas eu me alegro. Como não está precisando, queridos? E aí ele continua dizendo assim no versículo 6, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele ainda vem aconselhar o povo. O povo está imaginando que Paulo está sofrendo porque ele está preso, deve estar sofrendo, deve ter apanhado, deve estar sendo ameaçado de morte, e tantas outras coisas. E em vez de Paulo ser confortado pelaquela comunidade, na verdade ele faz ao contrário. Ele é que vai mandar uma carta de consolo e de conforto para aquele povo para os filipenses. E aí no versículo 12, com a sua Bíblia aberta aí, não, versículo 11, Paulo vai dizer assim para eles: olha, digo isso não por causa da pobreza, porque ele diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, é fácil isso? Ele vem falar para aquela comunidade que ele aprendeu a viver contente, independente de qualquer coisa que ele esteja passando. E aí eu confesso para vocês que uma carta como essa, ela mexe com a gente, porque muitas vezes a gente tem 1 milhão de motivos para poder adorar ao Senhor, e às vezes a gente não adora. Às vezes nós temos 1 milhão de motivos para poder buscar ao Senhor, ter intimidade, aumentar o nosso nível, o nosso grau de relacionamento com o nosso Deus,
e a gente não faz isso. Mas ele diz: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele, nessa situação que ele se encontra, ele diz: olha, alegrai-vos. É algo sobrenatural, é algo que não cabe no texto. Parece que essa palavra aqui, ela foi colocada aqui de uma forma que não tem como colocar essa palavra, alegria no meio do sofrimento. No versículo 12, ele vai continuar dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui agora eu quero entrar na essência do tudo posso naquele que me fortalece. Eu disse, fez essa introdução para a gente entender na essência, como eu disse, porque Paulo, na verdade, ele diz essas palavras: tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de mostrar para nós que nós podemos passar por qualquer situação da vida, estar preso, ser humilhado, que Deus vai nos dar força, que o Senhor vai nos fortalecer para que a gente possa enfrentar aquilo. Que Deus não nos livra do deserto, mas que Ele passa conosco no deserto. Não que Ele não tenha poder para nos livrar do deserto, Ele tem, mas Ele nos permite passar pelo deserto, mas Ele passa com a gente, Ele passa com você, e Ele vai nos fortalecendo na caminhada, para que eu e você consiga. É isso que Paulo está querendo dizer na sua essência aqui, quando ele diz: olha, eu posso todas as coisas. Eu posso estar nesse lugar preso, eu posso estar nesse lugar com o meu corpo todo dilacerado pelas chibatadas, eu posso estar aqui nesse cárcere acorrentado, eu posso ser ameaçado de morte, eu estar condenado de morte, eu posso todas as coisas. Não porque suportar, Deus não vai te dar. Se é uma provação que você não consegue suportar, Deus não te dá, porque Deus não é injusto. Deus só permite aquilo que Ele sabe que a gente consegue suportar. E aquilo que Ele sabe que a gente consegue suportar, Ele não apenas permite, mas Ele passa conosco. Além de nos fortalecer, Ele passa com a gente. De forma que o apóstolo Paulo, ele vem dizer: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E ele diz: olha, que sabe ser humilhado, que sabe ser honrado, que ele sabe passar fome, que ele sabe passar dificuldade, porque em todas as circunstâncias que foram colocadas diante dele, que foram apresentadas a ele, ele já tinha experiência com tudo aquilo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para os filipenses: olha, para nós também hoje, olha, você consegue qualquer coisa sim, porque Deus vai te dar forças para você passar e enfrentar isso. E quantas pessoas dizem assim: olha, eu posso todas as coisas, eu posso conseguir um bom emprego, eu posso conseguir uma casa, eu posso conseguir um bom carro, eu posso conseguir passar na faculdade sem ter estudado, eu posso conseguir aquilo porque Deus me fortalece. As pessoas dizem nesse contexto, um contexto totalmente fora do que o apóstolo Paulo está apresentando para a gente, quando ele diz: nós podemos sim todas as coisas. Não porque nós podemos, não porque nós somos fortes, não porque nós somos suficientes, mas porque Deus é quem vai nos fortalecer, vai enfrentar conosco os leões da vida, vai enfrentar comigo e com você os desertos, as dificuldades, as nossas limitações. Deus nos conhece. Conhece a minha limitação, conhece a sua limitação, conhece a nossa força, sabe quando estamos fracos, desanimados, abatidos, quando a gente não tem forças para caminhar, quando a gente não tem força. Hoje manhã falaram, não lembro o que, mas falaram sobre isso na escola dominical, que tem momentos que a gente não tem força nem para orar. E é verdade, que a gente não tem forças nem para poder orar, mas a gente se ajoelha e no silêncio a gente consegue falar muita coisa ao Espírito Santo de Deus, porque Ele entra no nosso ser, Ele sonda no nosso coração, Ele esquadrinha os nossos pensamentos, e assim Ele vai nos fortalecendo.
E assim Ele vai nos animando, e vai nos dando forças para que a gente possa continuar a nossa caminhada de fé. E vai nos fortalecendo, um dia após o outro, um dia após o outro. Ele usa o irmão, usa uma irmã, usa a pastora, vai usar o pastor, vai usar a irmãzinha, vai usar o irmãozinho. Deus vai usar das suas multiformas, vai usar da sua graça, que a pastora Denise ministrou de manhã, sobre a graça de Deus. Vai usar dessa graça para conosco, para nos fortalecer, para nos conduzir. Quando eu digo que o texto nos salta aos olhos, porque isso é muito comum, isso é muito natural do ser humano, diante das nossas dificuldades, a gente enfraquecer, a gente querer desanimar da nossa fé. E eu tenho certeza, meus amados, que uma situação como essa que o apóstolo Paulo está enfrentando seria motivo para muitas pessoas perderem a fé. Por muito menos que isso, as pessoas, por muito menos que isso, abandonam a carreira da fé, viram as costas para Deus, como se o Senhor fosse o culpado. Muitas pessoas perderiam a fé diante de algo parecido como isso. Tenho certeza disso, certeza absoluta, por muito menos. Mas o apóstolo Paulo, ele vem nessa noite, depois de muitos anos depois da sua morte, ele vem nessa noite mostrar para nós, vem nos ensinar, mesmo após a sua morte, que mesmo diante das dificuldades da vida, nós podemos continuar caminhando. Se nós começarmos a olhar para dentro de nós, com certeza nós vamos ficar pelo caminho. Vamos ficar pelo caminho. Mas se nós começarmos a olhar para o autor e consumador da nossa fé, se nós começarmos a olhar, diante da dificuldade, olhar para o céu, olhar para o alto, olhar para o nosso alvo, que é Cristo, Ele vai nos fortalecer e aumentar a nossa fé, para que a gente possa conseguir assim como o apóstolo Paulo conseguiu. Tenho certeza que o apóstolo Paulo é ser humano como nós, como você também, e que por ele sozinho também ele não conseguiria enfrentar essa situação. E é por isso que ele faz questão de dizer esse versículo que é muito conhecido, esse versículo que mexe muito conosco, dizendo, é como se ele dissesse para nós assim: olha, eu só posso enfrentar tudo isso que eu estou enfrentando, passando por tudo isso que eu estou passando, porque Deus me fortalece. Ele não me livrou das chibatadas, Ele não me livrou da prisão, Ele não me livrou da humilhação, Ele não me livrou da escassez de alimento, mas Ele me fortaleceu. E me fortaleceu de tal maneira que eu consegui passar por tudo isso. De tal forma que no outro texto ele vai dizer que para ele o morrer com Cristo é lucro. Como é que é um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Morrer com Cristo é lucro. E aí eu imagino o nível, o grau de profundidade de fé, de relacionamento que o apóstolo Paulo tem com Deus. E isso, meus amados, não está apenas à disposição do apóstolo Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, há 2000 anos atrás, não. Isso está à nossa disposição hoje, ano de 2021, isso está à nossa disposição hoje. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se relacionar com você, meu irmão, minha irmã. Deus quer se relacionar com você, irmã Ângela. Deus quer se relacionar com você, irmão Hélio. Deus quer se relacionar com você, irmã Cida. Deus quer se relacionar conosco, quer nos trazer para um grau de intimidade mais perto, mais próxima dele. No domingo passado nós falamos na escola dominical sobre as águas profundas, que as águas, quando ela dá no tornozelo, eu consigo controlar, eu consigo caminhar no meio da água. Mas o texto também vai falar sobre as águas nos joelhos, já dá mais um pouco de resistência. E às vezes nós estamos assim com um pouco de resistência, nós conseguimos andar dentro da água,
com ela no joelho, mas já encontramos um pouco de resistência. Mas o texto depois vai falar com as abas nos lombos, já está mais difícil. Fica mais difícil de andar com as abas no lombo. Mas o texto continua dizendo que tem aquelas abas, daqui a pouco ele não consegue mais colocar o pé no chão. Sabe o que o texto está falando para nós? Que quando você não consegue mais colocar o pé no chão, que a água já vem te cobre, que você já perde o controle. Você vai não ter mais o controle da sua vida. É como se a água viesse e te levasse para um lado e para o outro, que seu pé já não está mais no chão. Você perdeu o domínio, perdeu o controle da sua vida. Quem controla você é a água que vai te levar para onde ela quiser. A água representa o Espírito Santo de Deus, porque o texto diz para nós que essas águas fluem do trono de Deus. E é esse grau de intimidade que o Senhor está nos convidando, que convida a Igreja Metodista em Vila Rica, que nos convida a mergulharmos nesse rio. A mergulharmos nesse rio para que a gente possa dizer assim como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas porque os Deus me fortalece. Posso enfrentar luta, perseguição, posso ser humilhado, posso ser preso, posso todas as coisas, em todas e qualquer circunstâncias eu já tenho experiência, já fui provado, Deus me fortaleceu e eu consegui passar por tudo isso. Não porque a gente pode, não porque a gente consegue, mas porque irmãos, Deus nos fortalece. Mas à medida que nós vamos nos aproximando dele, e nós vamos mergulhando nos seus rios, ele vai aumentando o nosso grau de intimidade com ele. É por isso que ele vai indo devagarinho, que ele vai chamando o profeta na visão, devagarinho, água no tornozelo, no joelho, devagarinho, aos poucos. Nós vamos lendo, vamos meditando, vamos orando, vamos nos consagrando, vamos buscando mais entendimento, e nós vamos nos aprofundando até chegar no grau de intimidade onde a gente não tem mais o controle da nossa vida, como o texto diz para nós, como o apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas, pode vir o que vier para mim é lucro, porque eu morri para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Que coisa tremenda. Deus nos chama hoje, nesta noite, para que a gente possa mergulhar nos seus rios, ter mais intimidade com Ele, buscar estar mais próximo de Deus, que a gente possa ter essa sede de buscar mais, sede de estarmos mais perto de Deus, para que quando as lutas vierem e cheguem para todos nós, a gente possa suportar, a gente possa estar firme na rocha, dizendo para a tribulação, dizendo para a dificuldade: eu posso todas as coisas, pode vir o que vier, eu posso enfrentar o que tiver que enfrentar, porque Deus me fortalece. Não tem luta que me faz desanimar, não tem nada, não tem barreira, não tem nada que me faz parar pelo caminho, porque o meu Deus me fortalece. Ele me segura pelas minhas mãos e me coloca de pé. Amém? Você pode pegar essa palavra e colocar ela no teu coração. Deus me fortalece, é Ele que nos fortalece, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Quero convidar você a colocar a tua mão no teu coração, a fechar os teus olhos, a você buscar lá no profundo da tua alma, lá no fundo, onde ninguém consegue ver, onde o homem não consegue enxergar, somente Deus consegue ver. E falar assim para Deus: Deus, olha para mim, Senhor, olha para o meu coração, olha, Espírito Santo, para a minha alma, olha para o meu interior, Senhor. Eu quero, Deus, eu quero, Senhor, mergulhar nos teus rios, nesse rio de águas vivas que o pastor falou ali, Senhor. Eu quero, Deus, ter esse grau de intimidade que o apóstolo Paulo tinha contigo, Senhor. Peça para que o Senhor possa te levar além das circunstâncias, além de tudo aquilo que a gente consegue imaginar. Que o Senhor nessa noite possa romper conceitos na sua vida, que Ele
possa nessa noite quebrar paradigma na sua vida, que Ele possa nessa noite ministrar sobre a tua vida, sobre o teu coração, a certeza de que você pode todas as coisas, porque Ele é contigo, porque Ele te fortalece, e te fortalecendo você consegue caminhar, você consegue dar um passo a mais diante desse rio, você consegue fazer até as águas chegar nos teus joelhos, nos teus lombos, porque você quer mergulhar nesse rio até você perder o controle. Seja sincero com Deus, abra o teu coração e peça para que o Espírito Santo de Deus, que Ele te conduza. Quando Ele ministra sobre nós esse texto, esse tema, é porque Ele quer nos conduzir, é porque Ele quer nos levar, e Ele só vai nos levar se a gente permitir. Se a gente endurecer o nosso coração, a gente não vai. Mas o desafio nessa noite é: abra o teu coração diante do Espírito Santo nessa noite. Abra o teu coração. Eu vou orar e que você possa orar junto comigo, que você possa se render diante do Senhor, pedindo: Espírito Santo de Deus, me leva além de tudo aquilo que eu possa imaginar. Eu vou orar e você vai orar comigo em nome de Jesus, para que você possa ter uma experiência com Deus, para que a gente tenha uma experiência com Deus. Que a Igreja Metodista de Vila Rica seja conhecida como os caçadores de Deus, aqueles que procuram, que adoram, que se rendem, que oram até o Espírito Santo se manifestar a nós, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, oh Deus, em tua presença nessa noite, Espírito Santo, nós queremos apresentar a ti, ó Santo Espírito de Deus, a nossa vida, o nosso coração. Oh Deus amado, o Senhor conhece a nossa vida, conhece o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, o que cada um nessa noite precisa, o que cada um nessa noite busca, Espírito Santo. Oh Deus, como o Senhor ministrou esse tema, essa palavra no nosso coração, Espírito Santo, eu não tive dúvida nenhuma de que o Senhor está querendo nos conduzir, Senhor, a um patamar de intimidade, de comunhão mais profunda contigo, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que Tu só irá nos levar, ó Deus, se nós permitirmos, ó Deus. A nossa oração nessa noite, Espírito Santo, é que o Senhor venha quebrar, Senhor, todo jugo, toda resistência, toda fortaleza, Senhor. Quebra, Senhor, nessa noite todo paradigma, Senhor. Quebra todo o nosso eu, quebra, Senhor, a nossa vontade. Senhor, nós queremos nessa noite nos entregar em Teus braços, queremos mergulhar, Espírito Santo de Deus, nos Teus rios de águas vivas. Aleluia. Oh Deus querido, nós queremos, ó Senhor, oh Deus, nos conduza a essas águas cristalinas, ó Deus, e nos conduza, Senhor, até essa fonte de água viva, Senhor, onde possamos, ó Deus, ter um encontro verdadeiro, um encontro profundo contigo, onde possamos estreitar, ó Deus, os nossos relacionamentos com o Senhor, Deus. Queremos, Deus, aumentar a nossa intimidade contigo, Senhor. Deus, nós queremos, ó Senhor, estar mais próximos, mais perto de Ti, Senhor, porque assim como Jeremias diz, ó Deus, o Senhor falando através dos profetas, que se nós buscarmos a Ti, nós Te encontraremos. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Senhor, nós cremos nesta palavra, que o Senhor usa o profeta para liberar sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, que nós iremos Te buscar e que nós iremos Te encontrar quando nós Te buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, ó Deus, não nos importando, Deus, com as dificuldades, com as limitações, ó Deus, mas que a gente possa estar olhando firmemente para o alvo, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus
de cada um, Senhor. Trabalha no nosso coração, trabalha no meu coração, Senhor. Nós queremos, ó Senhor, ser conhecidos, que essa igreja, Senhor, que esse bairro conheça a igreja metodista de Vila Rica. Eu sou a igreja, cada irmão aqui é igreja, Senhor. Que o teu nome seja conhecido através de cada uma dessas pessoas, ó Deus. Que possamos ser, ó Deus, testemunhas vivas daquilo que o Senhor faz. Ah, Deus, na vida daquele que te busca, que se entrega em teus braços, ó Deus, na vida daquele que mergulha nos teus rios, ó Deus. Oh Deus, nos leva, Senhor, a um outro patamar de adoração contigo, Senhor. Senhor, continua a falar conosco, a nos preparar, ó Deus, em cada culto, em cada lição, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor quer falar conosco, Espírito Santo. Este lugar é teu, Senhor, essas vidas aqui são tuas, ó Deus, por isso o Senhor tem liberdade, Senhor, para poder trabalhar em cada vida, em cada coração, Senhor. Eu quero nesta noite, Deus, entregar cada vida aqui em tuas mãos. Quero te pedir, Espírito Santo, trabalha na nossa vida. Trabalha, Senhor. Tira de nós todas as mazelas da vida, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que não é de acordo com a tua vontade, com o teu querer, Senhor. Oh, Deus, todo espírito de inferioridade, Senhor, tira de nós, tira, Senhor, porque contigo, Deus, nós conseguimos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, assim como fortaleceu o apóstolo Paulo, Deus, e assim ele pôde enfrentar todas aquelas batalhas, ó Deus. Fortalece a tua igreja, Deus, diz o hino. Fortalece a tua igreja, vivifica, Deus, a nossa alma. É o clamor da tua igreja nesta noite, Deus, é o anseio do nosso coração. Nós te pedimos tudo isso, Deus, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória, o domínio, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Glória a Deus. Estenda as tuas mãos, receba a bênção. Deus, obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar na tua casa, de podermos cultuar o teu nome. Queremos aí entregar nas tuas mãos os enfermos da tua casa, Deus, aqueles que chegaram ao nosso conhecimento, aqueles pedidos que não chegaram. Cada irmão aqui nesta noite, Deus, que possa retornar para os seus lares, não da mesma maneira que entrou, Deus, mas que eles possam voltar para casa cheios do teu Espírito Santo, cheios da tua unção, cheios da tua graça, Senhor. Assim bem como, Deus, cada um que nos assistem através das redes sociais. Esse é o nosso desejo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça poderosa e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Amém. Deus abençoe a todos e todas. Dá um último aviso aqui, irmãos.